Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, começando uma aula aqui sobre o mercado do biodiesel. Vamos falar aqui sobre a coleta do óleo de fritura usado, vamos falar sobre a importância da coleta do óleo de fritura usado no mercado bilionário do biodiesel. Vamos mostrar também como você pode fazer uma renda extra com o óleo de fritura usado e também fazer de um negócio altamente lucrativo. Vamos falar sobre a demanda que está tendo sobre o mercado do biodiesel. Agora, com essa questão aí da disputa do petróleo, o Brasil está se focando em ser um país líder de biocombustíveis, né? Tanto o etanol quanto agora o biodiesel, que já é um combustível que já vem sendo utilizado há muitos anos aqui no nosso país, e a demanda só vem crescendo. E com essa demanda crescente da produção do biodiesel, o óleo de fritura usado é uma alternativa que está sendo cada vez mais captado o óleo para essa finalidade. Então as usinas estão precisando de coletores de óleo de fritura usado para que faça essa coleta nos restaurantes, nos consumidores, para que esse óleo chegue na cadeia produtiva. Então vamos aqui conversar aqui um pouco sobre o óleo, sobre a empresa de biodiesel. Então toda vez que você come uma batata, que você come um pastelzinho, que você come um frango frito, o óleo que foi usado para preparar esse alimento vai para algum lugar, né? Mas para que lugar que vai esse óleo? Na maioria das vezes vai para o ralo, vai para o lixo, vai para os rios. E das vezes o descarte é incorreto, é feito de forma errada. Mas existe uma cadeia inteira, bilionária, que pouca gente conhece, que aproveita todo esse resíduo, esperando esse óleo de fritura usado para ser reaproveitado. Uma cadeia que começa do restaurante da sua cidade, da lanchonete, e termina no tanque de combustível de um caminhão rodando hoje pelo Brasil. Então há uma demanda muito grande por esse óleo de fritura usado que vira combustível. E o elo que está faltando nessa cadeia é o elo das usinas multimilionárias que precisam desesperadamente e justifica o coletor nessa intermédio, porque ele precisa que o óleo seja retirado do restaurante e que chegue em condições para a produção do próprio biodiesel. A pessoa que vai até o estabelecimento e recolhe esse óleo é o que está dentro do sistema hoje necessitado para que o mercado consiga absorver esse óleo. Então o elo dessa cadeia ele só vai fechar quando tiver todo o resíduo coletado, desde o restaurante até a usina de biodiesel. Então está faltando esta pessoa ou esta empresa que faça essa coleta porta a porta, essa coleta restaurante a restaurante. E o coletor de óleo é esse que vem nessa cadeia e a gente vai conversar sobre isso, tá? Então hoje eu vou mostrar aqui essa cadeia do início ao fim. Você vai entender o tamanho deste mercado, onde cada player está e aonde você pode se encaixar todo nesse mercado. Então vamos ver como é que fica aqui mais para frente. Para você ter uma ideia do tamanho deste mercado, eu vou falar aqui para vocês agora o mercado do biodiesel no Brasil, para vocês terem um entendimento do tamanho deste mercado, como ele é bilionário e tem muita gente perdendo dinheiro, além de ser sustentável, que a gente vai pegar esse óleo que polui rios, mares, a gente vai retornar ele para a cadeia transformando em dinheiro. A ideia aqui é fazer de um resíduo verificado como lixo, classificado como lixo, e fazer ele novamente num produto. Então vamos ganhar dinheiro com a reciclagem desses resíduos aí altamente poluentes, tá? Então hoje aqui no nosso país, a gente tem uma demanda muito grande de biodiesel. Então o que seria essa demanda? Nós temos aqui uma lei de combustível do futuro, que a gente se baseia na agenda 2030, né, 2030, que seria um acordo mundial para a redução dos gases de efeito estufa, que seria o CO2, um dos maiores gases poluentes, que é o monóxido de carbono. Então, existe uma demanda que cada ano aumenta um pouco da mistura do biodiesel ao diesel comum da bomba. Hoje a gente tem uma mistura aí de 15% de biodiesel ao diesel convencional. Toda bomba hoje de combustível diesel, ela tem, por lei, 15% de adição de biodiesel no ano de 2026. E a projeção é que vá aumentando. Agora, este ano 2026... exatamente no dia 30 de abril de 2026, o presidente atual do nosso país, o presidente Lula, ele aumentou a adição de biodiesel para 16%, porém a ideia é aumentar cada vez mais essa proporção e fazer do Brasil um líder mundial em biocombustíveis, mediante a toda essa problemática que está acontecendo com o consumo de petróleo. O Brasil hoje é um dos maiores líderes da produção de biocombustível etanol e também está se destacando pela produção do biodiesel para rodar em caminhões aí motorizar diesel, tá? Então hoje a mistura é B15, está indo para B16, tá? Então a gente está dizendo assim que a cada 100 litros a gente tem 15 litros de biodiesel dentro desses 100 litros de combustível. E essa porcentagem tem previsão de crescer 25% até o final desta década, tá? Então a tendência é ter mais demanda para esse óleo de fritura retirado dos restaurantes. Então é um mercado que tem uma projeção de crescimento, tá? Não é um mercado que está declinando. E para você ter uma ideia do tamanho disso, a demanda do biodiesel do Brasil em 2025
ficou em torno de 9,6 bilhões de litros. Isso é uma quantidade astronômica de matéria-prima que precisa ser processada todo ano. Então você imagina o tanto de matéria-prima que eles necessitam. Muitas vezes se deixou de aumentar a projeção do biodiesel ao diesel por não ter a demanda do óleo de fritura, não ter o sebo, não ter a própria soja, que seria degomada, que se chama óleo degomado, que é quando a soja é espremida, retira o óleo, que é o óleo puro, né? Então o óleo de fritura tem essa grande demanda e está só crescendo. Então a pergunta que fica é, de onde vem toda essa matéria-prima, tá? Então vamos refletir e vamos ver de onde vem toda essa matéria-prima. E por que as usinas precisam tanto do seu óleo de fritura usado, né? O problema é que abre a janela do coletor aí, pra gente ter uma noção, a oportunidade. Então a gente vai mostrar aqui para vocês qual que é a oportunidade. Como eu já disse, hoje a principal matéria-prima do biodiesel brasileiro é o óleo de soja. Ele é responsável por cerca de 73% da produtividade do biodiesel no nosso país. E os preços explodiram do óleo, da soja, né? Há esses tempos atrás, porque tinha muita demanda para essa fabricação do biodiesel. E tem um problema crescente nessa equação. A demanda da soja para o biodiesel está explodindo. As projeções indicam um aumento de até 150% na demanda da mistura até 2030. E isso já está pressionando os preços para cima e criando escassez no mercado. Então só está aumentando o preço. Ao mesmo tempo, o sebo bovino, né, que é uma opção, que também tem uma grande produção, que seria a segunda alternativa maior, está sendo exportado em grande volume para os Estados Unidos, o que encareceu muito essa matéria-prima aqui dentro, tá? E aí, o resultado das usinas estão desesperadamente buscando alternativas para a produção desse biodiesel. E uma das que mais cresce é exatamente a do óleo de fritura usado. Tecnicamente chamado de... tem vários nomes, se chama UFU, óleo de fritura usado, então tem várias nomenclaturas que você vai ouvir por aí. Mas é a nomenclatura básica, óleo de fritura usado, óleo de cozinha, óleo de fritura usado, que é utilizado em bares, restaurantes e produção própria. Então aqui, ó, como eu já falei anteriormente, de 2012 para 2022, a produção do óleo diesel a partir do óleo de fritura usado aumentou em 700%. Então, olha só, dentro de 10 anos aumentou a produção de 700% com a demanda do óleo de fritura usado. Então, está muito em alta e a tendência é de aceleração e não de desaceleração. Além disso, tem grandes usinas investindo pesado nesse ramo, porque o que acontece? A demanda está grande, então as próprias usinas estão querendo investir na coleta do restaurante até... pela falta de coletores, as grandes usinas estão querendo fazer esse investimento. Então aqui a gente tem uma empresa que investiu com parceria com o Santander, a B2H, o B2 né? Por exemplo, levantou cerca de 190 milhões com o Santander, especificamente para expandir a rede de coleta. Isso não é um mercado pequeno, olha o tamanho do investimento que está sendo feito aí. E o problema é justamente essa logística de chegar do restaurante até a fábrica de biodiesel. E aí é onde entra a grande oportunidade. Então vou mostrar para vocês aqui a cadeia completa de como funciona do restaurante até a usina no passo a passo, tá? Deixa eu te mostrar aqui como é que funciona na prática essa cadeia. Cada elo tem um papel. E entender isso muda muito o jogo, como você vai enxergar e se posicionar nesse mercado, tá? Então eu vou começar aqui no primeiro elo, que é a cadeia do gerador, né? Que ele aqui que seria o responsável em fazer a fritura, vender para o seu público aquela batatinha, aquele franguinho frito, né? Então, em média, o descarte é feito direto com o restaurante. Um restaurante médio, porte, pode gerar em torno de 20 a 60 litros de óleo por semana. Uma rede fast food gera aí, um McDonald's, um Burger King, ele gera aí por semana mais de 100 litros por semana cada estabelecimento. Então há uma demanda grande. E o problema deles, qual que é? Eles precisam se livrar desse resíduo de forma legal e ambientalmente adequada, ambientalmente correta. Descartar no esgoto é crime ambiental. Muitos pagam para alguém levar esse óleo embora. Outros simplesmente jogam fora por falta de opção, por não ter o coletor. Então, você vê aí que a cadeia vai se fechando. Menos de 5% de todo o óleo vegetal produzido hoje no nosso país, 5% desse óleo é reciclado. Então, 95% de todo o óleo de soja produzido no nosso país, 95% ainda não está sendo reaproveitado. Então, veja a grande oportunidade que tem. E o coletor é quem resolve esse problema deles, tá? E ainda pode oferecer um serviço de forma gratuita ou até mesmo pagar pelo óleo, dependendo do volume do óleo que se tem. Geralmente, em alguns lugares, já está sendo feita a compra desse óleo usado direto no restaurante
para incentivar que o restaurante junte, e você ainda consegue ter lucro vendendo para as usinas esse óleo usado. Ou tem lugares que não tem coletores e acabam dando esse óleo, ou até mesmo pagando para a retirada desse óleo, porque é um crime ambiental jogar esse óleo fora. Então os restaurantes, por serem grandes geradores, eles têm que se enquadrar na Política Nacional de Resíduos Sólidos, destinando os seus resíduos corretamente, tá? Então o outro elo aqui é o coletor, que é o segundo elo. Qual que é o papel do coletor? O coletor vai até o estabelecimento, o coletor recolhe o óleo em recipientes adequados, o coletor deixa recipientes lá emprestados para que esse óleo seja armazenado, o coletor armazena esse óleo, acumula um volume significativamente para vender esse óleo. O coletor ele faz o tratamento mínimo, tá? Para que esse óleo chegue adequado para a usina de biodiesel, para que ele tenha valor comercial, esse óleo. Esse óleo, quando ele está sujo, está misturado com restos de alimentos, quando está com água, ele não tem valor comercial. Então o coletor é quem faz esse prévio tratamento para que tire as sujeiras, impurezas e mande diretamente para as usinas de biodiesel. E aqui que está a oportunidade de entrada, se a gente analisar. O investimento inicial é baixo, a demanda existe, é real, e a concorrência ainda é muito menor do que o mercado comporta. Como eu já falei, 95% de todo o óleo produzido no Brasil ainda está sendo descartado incorretamente. Só 5% está sendo transformado em biocombustível. Então é um dado alarmante, porque a rede de coleta do Brasil ainda é descrita pelas próprias usinas como pulverizada e pouco personalizada. Então falta muito profissionalismo no mercado ainda da coleta do óleo friturizado. Tem muito amador, tem muita gente que não vai realmente retirar o óleo quando tem que ser retirado dentro dos estabelecimentos, e isso traz problemas para o restaurante, que muitas vezes tem que esvaziar as fritadeiras, não tem mais onde pôr, e acaba induzindo o restaurante a cometer um crime ambiental jogando esse óleo fora. Então a demanda é grande, existe uma janela muito grande, vamos aproveitar o momento, que esse é o momento para trabalhar com esse setor, porque só está crescendo e a guerra está acontecendo, a guerra mundial que a gente está vendo aí. A guerra, na verdade, é a busca do petróleo. Então o mundo está se posicionando, Rússia, Estados Unidos, China, aquela parte dos Emirados Árabes, todos eles estão aí em conflito justamente com interesses no no petróleo. E aí vem a oportunidade do óleo friturizado, que é justamente essa demanda do biodiesel. Então não vamos esperar, porque as coisas podem fechar. E o terceiro elo, quem recebe aqui, é a usina de biodiesel. Aqui existe uma outra figura também. Muitas vezes você vai ter o intermediário. Quem é o intermediário? Ele é um elo importante nessa cadeia também do biodiesel. Tá? O óleo coletado ele pode ser vendido para um intermediário, ele pode ser vendido para uma empresa, uma usina. Qual que é o papel do intermediário? O intermediário é uma empresa que agrega um volume maior que os coletores comuns. Ele pega de um coletor, pega de outro, tá? E o diferente dele é que as usinas ele recebe quantidades maiores. Para você vender diretamente para a usina, você precisa fechar um contrato com elas, pelo menos de um caminhão coletor aí que tem aí 30 mil litros, que seria uma carreta, 35 mil litros, que dá em torno de 30 mil quilos. Então, para um coletor pequeno fica inviável estar vendendo diretamente para a usina. Então existe o atravessador, que ele acaba pagando um preço um pouco menor, tá, do que a usina, porque ele faz também alguns tratamentos específicos, ele aquece, ele tira um pouco mais da umidade da sujeira e ele entrega para a usina já limpo. E vender diretamente para a usina costuma pagar mais, mas vender para o intermediário é mais fácil quando você está começando, tá? A margem é menor, sim, a margem é menor. Porém, você vai coletar menos e consegue vender mais rápido. Por exemplo, vai ter algum atravessador aí, alguma empresa de menor porte, ele vai comprar de você de 500, vai comprar de você de 1.000 litros, fazendo com que você consiga girar dinheiro, comprar e vender óleo e até mesmo se manter. Porque se você começar hoje pequeno para querer vender direto para a usina, você vai ter que pegar pelo menos 30 mil litros de óleo para estar vendendo para a usina. E isso pode te estrangular financeiramente. Então, a gente tem que ver o atravessador como um elo importante dessa cadeia, que faz com que menores comecem a fazer uma renda extra
através da venda do óleo de fritura usado por esse atravessador, ou até mesmo começar um negócio com esse atravessador e conforme você for pegando o corpo, for coletando mais, aí você começa a mirar a usina de biodiesel. Também tem outras empresas que compram esse óleo de fritura usado, que são empresas de sabão, são empresas de tinta, tem uma série de outras empresas que compram esse óleo de fritura usado, mas hoje eu estou falando especificamente do biodiesel. Agora a usina recebe esse óleo e ela faz um pré-tratamento, tá? Para remover impurezas, água. Ela processa todo o óleo numa reação química chamada transesterificação. É um nomezinho complicado, né? Eu vou repetir. O processo que transforma a gordura, o óleo, em biodiesel se chama transesterificação, que é basicamente transformar o óleo vegetal em biodiesel, tá? Óleo, gordura. O biodiesel produzido nele, né? Ele é vendido para distribuidoras de combustíveis, que mistura ao diesel na proporção exigida por lei, que aí vai para a bomba de combustível comum, o diesel, e muitas pessoas abastecem hoje com diesel e não sabem que tem biodiesel em sua formulação. Ele é menos poluente do que o diesel comum. Então essa é a alternativa que temos aí. As distribuidoras, por sua vez, de combustível, o diesel com combustível misturado abastece caminhões, ônibus, tratores, colhedeiras de cana. Toda a frota movida a diesel no Brasil tem a 15% de adição de biodiesel. Cada litro de óleo de fritura que você coletou no restaurante, da rua do restaurante, virou em algum momento parte do combustível que move a economia do nosso país. Então vamos pensar direito, né? Além aquele produto que era um resíduo, ele vai se transformar em combustível que vai gerar energia, que vai movimentar frotas em nosso país. Então olha a importância desse trabalho. Pensa nisso. Você começa numa fritadeira de restaurante e termina num motor de caminhão, transportando alimentos para o Brasil todo. Isso é a cadeia do biodiesel, tá bom? Vendo assim toda essa oportunidade, onde que a gente pode coletar esses óleos de fritura usado? Então eu vou dar um panorama para vocês expandirem um pouco mais onde estão esses óleos e como você pode trabalhar com isso, tá bom? Então em restaurantes a gente pode coletar, padarias, hotéis, cozinhas industriais, residências, supermercados, enfim, a gente pode fazer parcerias com instituições religiosas para estar fazendo a coleta desse óleo e a gente está fazendo uma bonificação financeira para ajudar também a instituição, tá? Então a gente tem bastante óleo para coletar. E um restaurante médio gera de 20 a 60 litros por semana. Então multiplique por centenas de pontos em sua cidade, né, para você ver. E o interessante é que cada cliente que você abre, ele vai ficar um cliente recorrente. Ele não vai dar esse óleo só agora, então ele vai ter óleo toda semana, todo mês. Então, quando você fecha com ponto, a gente pode falar que é uma renda recorrente esse trabalho aqui. Então, o gargalo aqui, né, o elo que está faltando, o que está faltando aqui é o coletor. A gente está precisando que o coletor ele faça esse trabalho, ele faça essa coleta. E como que é feito isso? É um trabalho de baixo investimento. Você começa com uma caminhonete, galões, ou você pode começar com uma carretinha no seu carro que você já tem. Você pode começar do jeito que você consegue começar. Se você for começar por uma renda extra, você pode começar com o que você já tem, acumular esse óleo e tá vendendo para um outro coletor que seria um atravessador, que tem um suporte um pouco maior, uma estrutura maior, que ele vai conseguir absorver esse seu óleo e vender. A demanda é garantida pelas usinas, tudo que você consegue coletar de óleo, tudo você vende, e o pagamento geralmente é à vista, em dinheiro. Então a demanda do óleo de fritura usado é bom por isso. Tudo que você coletar, você não vai receber daqui a 30, 60, 90 dias, você vai receber à vista. Vantagem, é um mercado pouco profissionalizado. Quem se organizar primeiro domina a região, vai abrir os clientes, tendo pontualidade com seus clientes, visitando eles periodicamente. Não fique esperando o cliente te ligar não, faça uma rota, vá até o cliente, faça com que ele seja bem atendido pelo seu trabalho e ele não vai trocar o seu serviço por um outro. Então a gente tem uma janela aberta, que é as leis, tá? Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem a lei dos biocombustíveis, a gente tem a nova lei agora de 2024 com combustíveis do futuro. Então até 2030 a gente tem a Agenda 2030, até 2030 os países estão comprometidos a reduzir a redução do CO2, então a gente está no mercado em alta crescente. Hoje o preço médio aí do atravessador até a usina depende muito do volume que você tem, depende da qualidade do óleo que você tem, como que ele foi tratado. Hoje gira aí em torno de R$ 2,50 a R$ 5,60 até R$ 6,00 no litro do óleo de fritura usado, sendo pago aí no comércio. Então a gente vê que tem uma demanda crescente, é uma renda boa, a gente está falando por litro de óleo, então se a gente calcular
20 a 30 litros por semana em cada estabelecimento. Cada estabelecimento que você fizer, você vai fazer uma demanda maior. Então aqui está o gargalo, né? Porque o Brasil precisa de mais coletores atualmente. Agora que você já sabe como funciona a cadeia do biodiesel, tem um detalhe que poucos falam e que muda tudo para quem quer entrar nesse mercado. Então vou abrir o jogo aqui para vocês. Estudos indicam que o Brasil produz cerca de 1,5 milhões de toneladas de óleo e gordura residual por ano. Isso seria suficiente para aumentar em até 4% a mistura de biodiesel no diesel. Se precisar de mais soja, sem precisar de mais soja, tá? Sem precisar de mais sebo. Então, com o crescimento, 700% está sendo utilizado com óleo de fritura usado. Mas sabe quanto desse óleo está sendo efetivamente coletado e aproveitado? De 700% aqui está sendo aproveitado? Uma fração muito pequena. A maior parte ainda vai pelo ralo ou é descartado incorretamente. Como eu disse anteriormente, menos de 5% de todo o óleo produzido no nosso país está sendo reciclado. As próprias usinas dizem isso. O gargalo da cadeia do biodiesel, do óleo de fritura, não é o processamento, é a coleta. O processamento eles processam o tanto que tiver. A coleta que está difícil para as usinas terem esse óleo. Então aí entra o gargalo e a oportunidade do coletor. O Sudeste hoje é a região que mais utiliza óleo de fritura usado para a produção do biodiesel. Ele é responsável por quase metade de todo o volume nacional. Mas isso não significa que outras regiões não têm demanda. Significa que outras regiões têm ainda muito espaço para crescer e ter novas oportunidades para coletores. Mas isso não significa que você está no Nordeste, você não consiga vender esse óleo. Porque isso é um giro nacional, tá? Então onde você estiver, você tem a capacidade de fazer um bom trabalho e as usinas estão querendo o seu produto. Então você não vai ficar com esse produto parado, essa é a vantagem. Então o problema não é o processamento, o problema é a coleta do óleo de fritura usado. E para quem quer montar uma empresa de coleta de óleo de fritura usado, não tem problema, não é difícil. Então aqui a gente tem que entender a abordagem aos restaurantes, a gente tem que ir no restaurante, ver o que ele faz com esse óleo de fritura usado, falar para ele que você tem uma empresa de coleta de óleo de fritura usado, que faz um trabalho ambientalmente correto, não deixando esse óleo ser descartado. Se você puder incentivá-lo a juntar esse óleo e trazer para você de forma gratuita, excelente. Caso ele fique incomodado em juntar tudo mais, você ofereça um produto em bonificação, tá? Que seja menor do que você vende, por exemplo, um restaurante, um detergente, um pano de prato, enfim. Tem gente que dá óleo novo, tem gente que compra. Tem várias formas de trabalhar. Mas o interessante é trabalhar a consciência desse restaurante. E o segundo passo é negociar direto com as usinas, que tem um preço maior, mas dependendo do seu volume, seria interessante você procurar uma empresa que seria de menor porte, que seria um coletor um pouco maior, que tem uma estrutura maior, que ele compra de pequenos coletores, ele junta tudo isso e manda uma carga maior para a empresa. A rota, é interessante você ter uma logística pensada em fazer essa rota. Documentação não é muito burocrático você trabalhar com óleo de fritura usado. Você pode trabalhar como empreendedor individual, você pode trabalhar como pessoa física, tá? Porque o óleo ele é diferente do óleo de motor. Por ele ser altamente poluente, ele não é derivado de petróleo, ele é derivado de soja. Então ele é altamente poluente, porém ele não é considerado um resíduo perigoso, ele não é classificado um resíduo perigoso. Então ele é igual você coletar latinha, é igual coletar papelão, ele não se enquadra como um resíduo perigoso, porém ele é altamente poluente, tá? Conforme você vai crescendo, aí você vai montando a sua empresa, você vai legalizando ela de forma legal, como MEI, como microempresa. Aí você vai crescendo, você vai ampliando a qualidade da sua empresa, a qualificação. Mas não é difícil, qualquer um pode iniciar o trabalho de coleta de óleo de fritura usado, igual um catador de latinha, um catador de papelão, que tem o mesmo princípio legal, tá? Do primeiro litro ao escalável, como crescer de operação individual para esse negócio, você tem que ter, na verdade, conhecimento técnico para que você possa evoluir e crescer, né? Tendo essa oportunidade de saber como funciona, quem são os seus clientes, para onde vender, como que trata esse óleo,
qual tipo de material você utiliza, quais galões armazena, como você lava esses galões, quais os galões armazena maior, bomba que utiliza. Então você precisa de todas essas informações, tá bom? E caso você queira entender um pouco melhor sobre esse mercado, a gente tem um treinamento na Hotmart que está disponível para que você possa saber um pouco mais sobre esse mercado. O treinamento ele é simples, são videoaulas, tá? Você tem aí 7 dias aí de garantia para ver, utilizar. O preço dele é um preço baixo, tá? O link vai estar aqui abaixo na descrição. Mas mesmo se você não queira participar do nosso curso, fique aqui no nosso canal, inscreva no nosso canal, que semanalmente a gente vai ter novidades. Curte, compartilha para o máximo de pessoas que queiram saber sobre esse mercado, e assim a gente só fortalece essa cadeia, tá bom? Mas fica aqui no nosso canal, curte, comenta. Se você não tem condições de se aprofundar um pouco mais sobre o mercado, vai acompanhando aqui nossa página, que a gente vai ter bastante coisa legal aqui para comentar, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês, para que vocês entendam um pouco mais, e acompanhe nosso canal, que semanalmente a gente vai ter vídeos aqui para vocês aí, de 2 a 3 vídeos por semana, para estar ajudando você a entender um pouco melhor sobre esse mercado. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e bora pra luta. Até logo!